Fala galerinha, beleza? Estamos aí de volta, hein, gente? Vamos lá para nossa quarta aula aí do primeiro bimestre de Sociologia. Lembrando aqui a galera para não deixar de acessar a plataforma para a gente poder estar aí computando a sua participação na matéria. Não deixa de estar fazendo isso, tá? Mas dia de semana também está se encontrando aí na sala de aula. Estamos batendo esse papo, e acredito que aqui para frente o pessoal já está pegando já o ritmo, da matéria. Vai pegando aos poucos, vai pegando o ritmo da matéria. Só para dar uma relembrada aí, para quem está pegando aí o bonde andando, a gente veio vendo aqui ser humano como animal social, o Rousseau, vendo o ser humano como animal social. Vimos aqui que a sociedade é um grande organismo vivo, Rousseau, ele fala isso, a sociedade é um grande organismo vivo, é feita de seres humanos. A gente falou aqui que a família é a célula social, porque nela você recebe os códigos sociais, que a gente falou, aprender a andar, falar, a língua, a alimentação, as crenças da sociedade, o certo e errado da sociedade. Esses códigos sociais você aprende na família. Aí fomos fechar esse organicismo aí. Aí falamos aqui, se a família é a célula social, o cérebro desse corpo, chamado sociedade, a gente chama de Estado. Aí vimos aqui a diferença entre Estado e governo, o governo como um grupo de pessoas que administra o Estado, e o Estado responsável por organizar o funcionamento da sociedade. Aí vimos mecanicismo com Rousseau, aí continuamos aí, tá? Para você poder entender. Esse Estado, ele administra esse corpo chamado sociedade, e a gente falou aqui, para poder entender melhor esse corpo e funcionar melhor, o Estado divide a sociedade em sistemas. Como a gente falou aqui, como na anatomia a gente divide também. Sistema digestório, sistema respiratório. A gente falou, tem sistema de transporte, tem sistema de educação, tem sistema de segurança, tem sistema de saúde. Então, para cada setor é um sistema aí, tá? E falamos, até eu dei o exemplo, falei, a gente fez a analogia do sistema de transporte com o sistema circulatório no corpo, onde faz todas as pessoas circularem na sociedade. E aí até eu falei aqui, dentro do sistema de transporte você tem Uber, você tem van, tem mototáxi, tem ônibus, tem trem, tem serviços públicos, privados, o carro particular também está dentro disso. Isso tudo compõe o sistema de transporte do país. E aí pegamos aqui para o nosso lado, que a gente da área da saúde, que é o sistema de saúde, é o Sistema Único de Saúde, SUS, que o pessoal de enfermagem aí vai estar estudando, com os professores, com os enfermeiros. O SUS é o Sistema Único de Saúde, é o sistema de saúde do Brasil. Aí explicamos aqui que para cada sistema existe uma lei na Constituição que explica como esse sistema deve funcionar. E essas leis se chamam leis orgânicas. Aí falamos aqui que as leis orgânicas da saúde são a 8.080 do ano de 1990, então 8.080/90, e a 8.142/90. São as leis orgânicas da saúde do Brasil, que estão dentro da Constituição. Aí, seguindo esse Estado, que a gente vai esgotar aí esse assunto sobre o Estado. Nós vimos aqui que o Estado ele tem como função garantir as condições mínimas de sobrevivência do indivíduo. Foi que a gente deu o exemplo aqui do índio. O índio, ele está com fome, vai na mata, come. Ele está com sede, vai no rio, bebe água. A gente não dá como fazer isso. O nosso meio ambiente é tão artificial que a gente não tem as condições mínimas de sobrevivência. Então daí o Estado tem que fornecer as condições mínimas de sobrevivência para o indivíduo. Que condições são essas? A gente falou aqui, vimos aqui, botei
no quadro aqui pra gente. Falamos aqui, ó, oferta de emprego, porque sem emprego você não consegue dinheiro para poder sobreviver. Aí até discutimos aqui também na sala de aula o desemprego estrutural, a falta de emprego, daí os serviços de assistência social, como Bolsa Família, como Bolsa Brasil, porque falta emprego e falta condições para a sociedade se sustentar. Falamos aqui, ó, oferta de emprego, ensino fundamental, a obrigatoriedade de todo cidadão ter no mínimo o ensino fundamental. Aí discutimos aqui o quanto é complicado, hoje já se discute do ensino médio ser incorporado ao ensino fundamental. Por quê? Porque hoje até com o ensino médio está difícil de sobreviver. Aí entendeu o fundamental. É fundamental para você sobreviver ter no mínimo a 9ª série. E falamos aqui, e a atenção básica da saúde, que aí afeta aí pessoal da área da saúde. Aí falamos aqui, o que é a atenção básica da saúde? Aí falamos aqui, ó, vigilância, saneamento básico, que é água, esgoto e coleta de lixo. Vigilância sanitária, que a gente falou aqui, é o controle de todos os produtos e serviços que podem afetar a saúde humana. Aí falei que a vigilância sanitária no Brasil é feito pela Anvisa, então é importante entender isso aí. A gente vai estar cobrando isso nas provas. E vigilância epidemiológica, a vacinação e controle das epidemias e pandemias aí. Então isso é o mínimo que o Estado deve fornecer. Esta semana que passou, rolou a nossa NTI na página, que foi aí o filme Cico, o documentário Cico, falando sobre saúde pública. Aí expliquei isso para quem já fez aí o Cico, assistiu, fez as questões, tá valendo o ponto. Expliquei aqui, ó, a ONU, a gente ainda vai ver isso aqui no 4º bimestre em Sociologia. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela preconiza, ela diz que para o país participar da ONU tem que garantir as condições mínimas de sobrevivência. Entendeu? Foi o que a gente falou aqui. Então, atenção básica à saúde, saneamento básico, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica tem nos Estados Unidos. Isso tem lá. Porque é obrigatório. Se quer participar no Play, quer brincar no Play da ONU, tem que ter isso. Agora, a saúde toda, não é preconizado pela ONU. Os Estados Unidos, então, só vai a atenção básica da saúde. Dali para frente, não tem público. Aí é particular. Sacou? Aí eu falei aqui, ó, a nossa Constituição, a Constituição do Brasil, ela diz que é responsabilidade do Estado, é competência do Estado fornecer toda a saúde, desde um teste do pezinho a um transplante de coração. Entendeu? Mas isso não é obrigatório pela ONU. Aí vimos aqui, quem assistiu o Cico, viu que os Estados Unidos não tem saúde pública, mas o Canadá tem saúde pública. Aí mostra na Inglaterra, que só tem saúde pública. Aí depois mostra a França, que tem saúde pública e o médico vai em casa atender. E vimos aqui Cuba depois, país socialista, diante de todos os capitalistas que a gente viu aqui no documentário. Então fica bem claro ali pra gente entender que existe saúde pública em outros países, que a saúde pública em outros países funciona muito bem. E o grande problema no SUS aqui no Brasil, aí pra gente refletir, é a falta de uma vontade política de que ele funcione. Aí a gente fala aqui, se o SUS funcionar bem, as pessoas não compram plano de saúde. Percebeu? Então há um jogo político aí para que o SUS funcione precariamente, para que você tenha que comprar plano de saúde. Será que se você tivesse um SUS funcionando bem, com a clínica da família indo na sua casa e te atendendo as suas necessidades, você teria um plano de saúde? Entendeu? Então se questiona em relação a isso. Importante a gente entender essa estrutura.
e carregar isso não só para a nossa prova, para entender a função do Estado aí, a sociologia, quanto para quem vai estar fazendo SUS aí, enfermagem, seguindo aí o conteúdo. Eu já falei, nesse primeiro bimestre a gente toca muita bola aí com os professores de enfermagem. Tranquilo até aí? Aí continuamos seguindo com o Estado. Esse Estado no Brasil, o Brasil é uma república federativa, democrática, representativa. Aí vimos aqui a diferença, o que é república, o que é uma democracia, nasceram na Grécia. Vimos aqui o que é uma democracia representativa, já que todos somos cidadãos e votamos, temos direito de participar da política, decidindo aí como será feita os serviços. Só lembrando aí, falei isso aqui em sala lá com os alunos, falei, gente, política, polis, cidade, lítica, administração. Política é como administrar as cidades. Senão a pessoa acaba levando para a ideia de partido político. Não, partido político é uma parte da política. Política é como administrar as grandes cidades, os grandes centros urbanos populacionais. Isso é política, administrar os serviços. Então, voltando aí, vimos aqui que democracia e república nascem na Grécia e que a democracia, ela na Grécia ela era direta, mas hoje ela é representativa, ou seja, nós elegemos representantes que vão fazer as leis e que vão administrar essa democracia. E a república, a gente falou aqui, aí que agora a gente vai amarrar aqui. A república, ela nasce de um conceito de que todos os cidadãos são donos do território e o Estado deve administrar esse território, porque ele tem um poder de soberania dentro desse território. Aí, na aula, eu expliquei aqui que o conceito de cidadão, ele vem mudando ao longo dos anos. A gente viu aqui, a gente bateu esse papo aqui, eu falei, a mulher na década de 30, com Getúlio Vargas, que vai passar a ter o direito de cidadania, vai poder tirar o título de eleitor, votar, vai poder fazer uma faculdade, tirar um passaporte, ou então arrumar um emprego sem ter que necessitar da autorização de algum homem que autorizasse para ela poder fazer isso. Aí ela passa a ser cidadã a partir de 1930, para a gente entender esse processo, que é um processo de conquista da sociedade, onde o indivíduo cidadão ele vai conquistando cidadania. A gente foi discutindo isso. Mas a gente acabou não conceituando muito bem território, Aí não falamos sobre soberania. Hoje a gente vai rapidinho ali fechar essa ideia aí de território, soberania, com o Estado ali. A gente vai só amarrar isso aí para ficar certinho. Tranquilo? Aí vimos aqui que a república ela pode ser uma federação e uma confederação, certo? Aí expliquei aqui, o Brasil é uma federação. Aí demos exemplo dos Estados Unidos. Na federação, cada estado tem sua própria Constituição e essa Constituição estadual está subordinada a uma Constituição federal. Ou seja, a Constituição estadual não pode ir contra o que está sendo dito na Constituição federal. Tranquilo até aí? Aí demos exemplos, Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, vai embora, isso aí. Mas nos Estados Unidos todo americano paga um imposto só, porque o imposto está na Constituição Federal. E a gente falou aqui, outra característica da federação é que o Estado não pode se separar do país, da federação, porque senão vai caracterizar crime. Tá? Aí demos exemplo aqui da confederação. União Europeia, a confederação já é diferente. Os estados têm suas constituições, mas elas não têm que obrigatoriamente seguir a Constituição Federal. Eu dei o exemplo da União Europeia, onde a Inglaterra, a União Europeia é fortíssima nisso. A União Europeia toda usava o euro e a Inglaterra optou por não usar.
E a Inglaterra fez o Brexit, saiu da União Europeia, não foi crime. Percebeu? Aí deu exemplo aqui nos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, o norte da federação e o sul confederativo, porque era escravista, e a escravidão é parte dos direitos humanos e é o assunto da Constituição Federal. Então, se os Estados Unidos vira uma federação e acabar a escravidão no país inteiro, então daí a guerra, porque eles queriam uma confederação, eles queriam permanecer dentro dos Estados Unidos, mas continuar com a escravidão no sul. Percebeu? Só estamos amarrando aqui para a gente entender isso aí. Agora que a gente entendeu essa estrutura aí, vamos fechar com o Estado, porque o Estado ele se divide aqui, como a gente falou. A gente viu aqui, a federação, ela tem as 3 esferas de poder. Aí fizemos aquele desenho aqui. A esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal, que aí também pode ser chamado de rede hierarquizada quando é município. Os estados podem ser chamados de unidades federadas ou federativas, e o governo federal pode ser chamado de União. Ainda dei o exemplo. Na União, o órgão público da saúde é o Ministério da Saúde. Nas unidades federadas, nos estados, o órgão público é a Secretaria Estadual de Saúde. E nos municípios, nas redes hierarquizadas, são as Secretarias Municipais de Saúde. Então, vamos amarrando aqui as 3 esferas de poder de uma federação. Só que o poder de uma república democrática, ela vai ser dividido também em 3 poderes aí independentes. Diferença aí das esferas de poder que a gente falou, vocês vão ver depois no SUS, os municípios, os prefeitos, respondem ao governador. E o governador responde ao presidente. Então há uma certa hierarquia aí de poderes, certo? O que não há na divisão dos 3 poderes que a gente vai discutir hoje aqui. São 3 poderes independentes que a gente vai discutir hoje e a gente vai estar dando uma olhada. Tranquilo até aí? Então vamos lá para a gente ver o conteúdo de hoje. Tchau. Vamos lá, galerinha, então? Vamos primeiro aqui dar uma olhada nesses conceitos básicos aqui sobre povo, território, soberania. Vamos lá. Primeiro, o conceito de povo. A gente botou aqui, o grupo de pessoas que compartilham da mesma língua, da mesma cultura e do mesmo território. Primeiro, assim, a gente entender que esses conceitos eles vão diferenciar muito, dependendo do autor, de como eles veem esse conceito de povo. Mas a gente sabe que nem sempre eles compartilham do mesmo território. Às vezes você tem um povo que não está naquele território, Exemplo aí, os judeus, os israelitas, que não estavam em Israel, é um povo de Israel, então não estavam lá sem o território deles e tudo, mas a gente considera um povo que está amarrado aí principalmente na cultura, a religião e aquela coisa toda, a religião como parte da cultura aí, para a gente entender. E outra, o conceito de cidadania e povo é praticamente aí parecido, mas o cidadão, a cidadania, o cidadão está mais ligado a direitos dentro do Estado. Os direitos do indivíduo dentro do Estado, direitos e deveres do indivíduo relacionado ao Estado. Então o conceito de cidadania seria baseado aí praticamente no povo, mais ligado, visando aí direitos e deveres do indivíduo com o Estado e do Estado com o indivíduo. Daí a cidadania, o cidadão. Aí a discussão só para a gente fazer uma diferenciação entre povo e cidadão. Você pode ter um grupo de pessoas que faz parte do povo, mas que não tem direito de cidadania, não é cidadão, sacou? Então só para a gente compreender aí. Território é o espaço físico no qual o Estado ele vai administrar. E é sobre esse território que ele possui uma soberania. Aí a gente volta aqui, é o poder que o Estado tem sobre o seu território. Hoje se discute muito soberania.
esse poder do Estado. A gente está vendo aí em história, como é que a gente bate essa bola aí com história? A gente está vendo em história aí o imperialismo econômico, a influência tão profunda da economia, do poder militar e econômico norte-americano, e fora o poder cultural norte-americano, dentro do país, e até que ponto a gente consegue ser soberano, a gente consegue tomar nossas próprias decisões. Isso é uma discussão que não tem resposta. Então essa soberania aí é uma discussão até que ponto o Estado ele consegue manter a sua soberania aí. A gente, só para dar um pequeno exemplo aí, a gente vê uma discussão entre que o ministro aí de Justiça fez uma determinação em relação a uma rede social e os caras se negaram a responder. Peitaram a decisão do ministro da Justiça. Ou seja, que é o poder máximo, a gente vai falar aqui, de justiça dentro do país. Então percebeu até que ponto? Por quê? Porque é uma super empresa que nem fisicamente está dentro do país. Que essas empresas, como dar exemplo aqui, como Google, Instagram, Twitter, isso tudo está fora do país. Você acessa eles, mas as empresas estão fora do país, elas não estão aqui dentro. Então fica mais difícil você manter uma soberania hoje com situações dessas. Então, para a gente poder só compreender aí o que é povo, a relação povo-cidadão, para a gente poder entender isso, o território, o Estado em relação ao território e a sua soberania, essa discussão é o quanto hoje a gente discute aqui. Outra coisa que eu botei aqui, que vai ser um trabalho valendo ponto para a semana que vem, é a discussão sobre qual é o objetivo do Estado. O Estado ele existe para quê? Aí eu botei aqui, a observação, o Estado deve possuir uma finalidade, tem um fim. Para que a gente tem um Estado? Qual é a finalidade do Estado brasileiro? E no Estado brasileiro, a gente tem uma finalidade, o nosso Estado tem uma finalidade. Essa finalidade, ela está marcada no artigo 4 da Constituição do Brasil, que é um trabalho que a gente vai estar fazendo agora na próxima semana, sobre o artigo 4 da Constituição do Brasil. Dentro da Constituição do Brasil, que é do ano de 1988, foi quando ela foi promulgada, ela passou a valer, ela tem no seu artigo 4 explicando qual é o objetivo do Estado brasileiro. Para que ele existe, para que ele está lá. Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá então, gente. Agora que a gente entendeu aí, tirou essa dúvida sobre esse poder Estado, essa visão de Estado, território, e tudo mais, agora a gente vai finalizar aqui essa parte do Estado, dessa organização do Estado, entendendo aqui a sua divisão. A gente falou aqui, já vimos aqui que o Estado na sua federação, como modelo de federação, ele se divide em 3 níveis de poder. 3 esferas de poder. Essas esferas de poder na federação para a parte de administração. A gente viu aqui os municípios, como a gente falou aqui, ou redes hierarquizadas. Vimos aqui os estados, como a gente falou aqui, unidades federadas ou federativas, e a União, o governo federal. Então deixei aqui as esferas do poder federativo. Mas vamos lá para você entender que o Estado ele também se divide em poderes. Vamos começar a compreender isso, só para a gente poder fechar. O Estado ele veio se desenvolvendo e modificando ao longo da história. É importante a gente perceber isso. Há modelos de Estado, de organização social. A mais comum aí para a gente, só para a gente não se alongar nisso aí, são a monarquia, que a gente viveu aqui no Brasil, e a república.
Só para a gente amarrar aqui, você poder entender, e a gente já falou isso no primeiro ano, na monarquia, o poder ele vem do sobrenatural. Nós vimos todo o processo do iluminismo e vimos aqui que o rei, ele é rei por quê? Porque Deus, através do Papa, que era a única religião que tinha na época, cristã, que podia ter na época, o Papa, o grande representante de Deus na Terra, foi lá e botou a coroa na cabeça do rei. Ou seja, Deus, através de seu representante, escolheu aquele cara para governar. Então a gente falou aqui, era um poder sobrenatural. É importante a gente entender isso. Na monarquia, há essa relação de poder sobrenatural. É um poder dado sobre um ser metafísico. A gente falou aqui, inclusive se acreditava que a nobreza tinha sangue azul. Se cortasse um nobre, sairia sangue azul. Isso era uma crença, para você ter noção de quanto se acreditava nessa coisa metafísica sobrenatural em relação à nobreza e ao Estado monárquico. Vimos aqui que quando começa o iluminismo e na Revolução Francesa, isso é colocado em xeque. É colocado em xeque principalmente aí com Rousseau, o próprio Rousseau que a gente está estudando. O Rousseau, ele é dono de uma frase que muita gente conhece, mas não sabe o que significa. Que diz o seguinte, o poder emana do povo, todo poder emana do povo para o povo. As pessoas eu escuto as pessoas falarem essa frase e não entender o que o Rousseau ele está querendo dizer com essa frase, sabe? E dá um sentido totalmente fora da realidade. É o que ele está querendo mostrar para você, que o poder não é sobrenatural. Aí começa a discussão. Quando ele vai, depois disso tudo que a gente viu aqui, ele vai falar assim, não, cara, o Estado, ele não é sobrenatural. Ele é uma coisa divina. O Estado é terreno, é social. Então, o poder emana do cidadão. Somos nós que de 4 em 4 anos elegemos representantes para governar, para que esses representantes nos retornem com serviços. Então, o poder emana do povo para o Estado poder governar para o povo. É esse o sentido aí da frase do Rousseau. Então é legal você entender isso aí, que você vê o pessoal usando isso aí de maneira aleatória, tentando colocar qualquer sentido nessa frase aí. Agora que você entendeu, aí vamos para o Montesquieu. Montesquieu, ele vai em cima do que o Rousseau falou. Ele vai falar assim, eu concordo com o Rousseau, o poder emana do povo para o Estado, e do Estado tem que fornecer para o povo. Mas o problema é o seguinte, o Rousseau, se eu pegar todo o poder do Estado e der na mão de uma pessoa só, ele pode querer virar um ditador. Ele pode querer mandar sozinho e achar que é o governante máximo de tudo. E virar igual eram os reis absolutistas. A gente viu aí no primeiro ano, o cara era absoluto. Quem segura ele para ele não virar um ditador absolutista que mande em tudo? Não. O poder não pode ficar na mão de uma pessoa só, porque ele pode virar um tirano. Esse poder ele tem que ser dividido em 3. E cada poder ser independente um dos outros. Aí vem a divisão dos 3 poderes que o Montesquieu ele cria. Aí vai falar, olha aí, o poder de criar leis a gente chama de legislativo. O poder que executa as leis, executivo. E o poder que julga se você está dentro da lei ou não, o judiciário. Então aqui você consegue perceber que a federação é dividida em 3 esferas de poder e que o poder do Estado é dividido
em 3 poderes independentes. Executivo, legislativo e judiciário. Até aí tranquilo? Beleza, agora a gente vai só fechar essa cruzadinha aí para a gente compreender. No município, o representante do poder executivo é o prefeito. No estado, o representante do poder executivo é o governador. No governo federal, o representante do executivo é o presidente. Então você tem o poder executivo e a sua representatividade nas 3 esferas federais. Tranquilo? Vamos lá. No legislativo, nós temos, no município, os vereadores, que criam as leis municipais. No estado, nós temos os deputados estaduais. E no federal, nós temos 2. O deputado federal, e no Senado, os senadores. Só para você entender, isso aqui, essa parte aqui, toda vez que vai se fazer uma lei nova federal para o país inteiro, ela é criado um projeto de lei, uma PL, projeto de lei, que vai ser votado na Câmara dos Deputados. Se for aprovada na Câmara, ela vai para o Senado, para ser aprovada pelo Senado. Se ela é aprovada pelo Senado, ela é enviada para o presidente, para o presidente sancionar, ou seja, botar para valer. Se esse presidente vetar a lei volta de novo para a Câmara dos Deputados, depois volta para o Senado. E se pela segunda vez ela passar pelos 2 e for aprovada, agora ela entra sem a necessidade do presidente assinar ou não. Entendeu? Só estou amarrando isso aqui para você compreender como é que funciona. Porque quando tem uma PL, um projeto de lei, ela ainda vai tramitar pela Câmara dos Deputados, depois da Câmara dos Deputados vai para o Senado, depois do Senado o presidente tem que sancionar. Se o presidente não sancionar, ela volta de novo, porque aí o presidente, ele de repente vai discutir alguma coisa, isso aqui não está legal, não é legal isso, vai dar problema, volta de novo aí se de novo deputados federais e senadores aprovarem, aí passa sem autorização dele ou não. Tranquilo até aí, gente? Belezinha? Vamos agora para o judiciário. O judiciário que é o complicado. Primeiro, na esfera municipal não existe judiciário. Entendeu? O judiciário ele só trabalha no estadual e no federal. É mais dificilzinho porque a gente não está acostumado. Esses aqui a gente falou aqui, então a gente está mais acostumado. Agora, o judiciário a gente não entende muito bem. Então vamos matar aqui o judiciário, para a gente poder compreender. Vamos lá. A justiça no Brasil, a gente divide ela em 2. Justiça especial e a justiça comum. Como funciona isso, André? A justiça especial, você tem a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. Então são 3 justiças que são especiais. A justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. E são a justiça especial. A justiça comum é a justiça comum. André, como é que a gente sabe que um processo meu é o especial ou é comum? É por eliminação. O assunto que você vai resolver tem a ver com militares? Não. Então não é justiça militar. Tem a ver com trabalho? Não. Então não é justiça do trabalho. Tem a ver com eleição? Não. Então se não é nenhuma das 3, é justiça comum. Sacou? É por uma eliminação que a gente entende aí como trabalha. Sacou? Só para avisar que isso que a gente está explicando aqui é justiça comum. Tá? A gente não vai entrar nas justiças especiais. Eu só expliquei quais são elas, como é que funciona aí, mas a gente não vai ficar, até porque também não é muito diferente disso aqui não. O foco da gente aqui é o estado da justiça comum, tá?
Então, só para você entender essa estrutura aqui. Tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, o judiciário trabalha com 3 instâncias, ou terceiro grau, primeiro, segundo e terceiro grau. Tranquilo até aí? Beleza, vamos entender. No Estado, o local, o espaço em que o juiz de direito o responsável é o juiz de direito. O espaço que ele controla é uma vara. Então, ele tem poder sobre essa vara. Como o prefeito tem poder sobre a prefeitura, entendeu? Aqui o juiz de direito ele tem poder sobre a vara. E quando ele julga, ele lança uma sentença. Entendeu? Se você recebeu a sentença do juiz e não está satisfeito, com aquela sentença, o seu advogado pode recorrer a essa sentença. Aí você já vai para o segundo grau. Aí você tem desembargador. Então o juiz do segundo grau, da segunda instância, ele é chamado de desembargador. Esse desembargador, ele é responsável pelo Tribunal de Justiça. Sacou? Que vai pegar aqui as varas. E ele é responsável por dar um acórdons, ou acordo, né? Que em latim a gente usa também acordo. Por que acordo, André? Porque quem julga não é um desembargador. Quando vai para a segunda instância, sentam 3 desembargadores para julgar juntos aquele assunto. Então eles entram no acordo e dão a sentença, que não se chama sentença, chama acordo. Eu não estou satisfeito ainda com isso, mas não basta estar não só satisfeito. Eu não estou satisfeito e estou achando uma brecha aí para que esse acordo esteja errado, entendeu? Aí a pergunta que eu faço é: esse teu acordo que você achou que está errado, ele tem a ver com uma lei federal ou tem a ver com a Constituição? O que está errado nesse acordo aí é porque ele está ferindo uma lei federal. Ou então ele está ferindo uma Constituição. Está ferindo a Constituição. Por quê, André? Porque se está ferindo uma lei federal, você vai recorrer para a terceira instância. Ou terceiro grau. Aí que é o Superior Tribunal Federal. Quando é uma lei federal. Quem dá a sentença é o ministro de Justiça. E o STJ, quando é uma lei constitucional. Então, percebeu? Se for um problema relacionado a uma lei federal, então vai para o STF, Supremo Tribunal Federal, que vai discutir a lei federal, que está ali, que não está batendo com a lei federal, aí o juiz vai poder sentar lá, juiz não, ministro, do Supremo, vai sentar e vai discutir sobre isso. Não, é sobre a Constituição. Não está batendo com a Constituição que ela diz isso. Então esse acordo aqui é inconstitucional. Aí vai para o ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Percebeu aí? Até aí tranquilo, gente? Tranquilo no Estado, gente? Beleza. Vamos agora para o federal. Você tem problemas no governo federal, com o governo federal. Vamos lá. Juiz federal. No primeiro grau é o juiz federal. Ele tem uma seção judiciária. Então, no plano federal, o juiz federal, cada juiz federal comanda uma sentença, uma seção judiciária. E ele dá uma sentença. Beleza, André. Tranquilo. Recebi a sentença, mas não gostei da sentença. Eu posso recorrer a ela? Pode recorrer a ela. Vamos agora para a segunda instância, ou segundo grau. Aí você tem também os juízes federais aqui, tá? Só que eles aqui controlam, da segunda instância, controlam o Tribunal Regional. Federal, TRF. Mesma coisa, são 3 e vão dar um acórdons. Sacou? O mesmo esquema lá que a gente viu. André, não fiquei satisfeito com o resultado que foi dado. Mesma coisa, tanto que é o mesmo aqui, ó.
A terceira instância, é o Supremo, é a mesma coisa. Não estou satisfeito, tá legal, não está satisfeito por quê? Está batendo alguma coisa com leis federais? Então vai para o STF, Supremo Tribunal Federal. Que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, André, é uma questão da Constituição. Isso aqui que o acordo que saiu é inconstitucional. Beleza, então vai para o Supremo Tribunal de Justiça. Aí com o ministro do Tribunal de Justiça. Tranquilo até aí, gente? Belezinha? Fechamos? Eu estou deixando aí uma sequência de exercíciozinhos para a gente ir fazendo, pegando reportagens aqui, para você identificando sobre o que a gente está falando, sobre que tipo de justiça que é cada caso da reportagem, em que instância está, como é que é a sentença, se é um acordo, acórdons, vamos dar uma olhada aí no trabalho. Gente, boa semana aí, fica na paz. Fui!